Há 35 anos, um marco histórico foi alcançado quando visitamos pela primeira vez o planeta mais distante conhecido do nosso sistema solar, Netuno. E essa jornada incrível foi realizada por uma espaçonave que tinha o mesmo poder de processamento que uma calculadora. Essa é a famosa sonda Voyager 2. Mesmo sendo extremamente limitada comparada aos dispositivos de hoje em dia, ela foi capaz de nos enviar imagens espetaculares, revelando o gigante azul como nunca antes. Então, bora conferir as imagens mais próximas que já capturamos de um dos planetas mais misteriosos do sistema solar. Eu sou o TH, e antes de vermos essa bola azul de perto, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Em agosto de 1977, a Voyager 2 começou sua grandiosa turnê pelo sistema solar, se tornando a única espaçonave a visitar os 4 planetas gasosos. Ela chegou a Netuno em 1989, 12 anos após iniciar sua jornada. E, como você pode ver nessas imagens hipnotizantes capturadas pela sonda, ao se aproximar de Netuno, um mundo magnífico envolto em faixas azuis se revelou. Como o irmão azul de Júpiter, uma tempestade massiva e escura foi vista em sua atmosfera, e 4 anéis até então desconhecidos foram detectados junto com 6 novas luas. Após uma jornada de 7,1 bilhões de quilômetros, o encontro mais próximo da Voyager 2 com Netuno durou apenas algumas horas, mas nos proporcionou as melhores vistas do planeta até hoje. Quando pensamos em Netuno, a maioria de nós lembra da famosa imagem da Voyager 2, um retrato do planeta mostrando suas altas nuvens brancas, tempestades gigantes e, claro, sua famosa cor azul, que na verdade está errada. Na real, Netuno é mais um azul esverdeado claro do que o azul cobalto profundo que todos reconhecemos. Mas se você procurar por outras fotos desse magnífico gigante gelado na internet, vai se decepcionar. Existem apenas algumas disponíveis, algo que pode te surpreender, considerando que a Voyager 2 chegou a apenas 4.950 km de Netuno. Acontece que o gigante gelado não é um alvo fácil de fotografar. Em média, ele está 30 vezes mais distante do Sol do que nós, o que obviamente significa que recebe pouca luz solar. E quando a Voyager 2 finalmente chegou lá, após seus encontros com os outros planetas externos, que inclusive deu um forte impulso gravitacional para a sonda, ela estava viajando a uma velocidade impressionante de 27 km por segundo, tornando esse encontro emocionante muito breve. Infelizmente, devido à velocidade da Voyager 2 e à pouca luz solar que Netuno recebe, foi muito difícil tirar fotos nítidas do misterioso planeta azul. Mas, apesar disso, ao acionar os propulsores para girar a espaçonave enquanto passava e tirar algumas fotos de longa exposição, a Voyager 2 conseguiu nos enviar algumas das imagens mais próximas já tiradas de Netuno. Uma das imagens mais detalhadas foi tirada apenas 2 horas antes da Voyager 2 passar por Netuno. Como você pode ver, ela revelou longas nuvens brancas flutuando na alta atmosfera. Mas apesar de parecer, essas nuvens não são como as que temos aqui na Terra. Elas são feitas de metano congelado, e as faixas de nuvens se estendem por milhares de quilômetros, paralelamente ao equador de Netuno. As faixas individuais têm de 50 a 200 quilômetros de largura, e você pode até ver sombras sendo projetadas na neblina, a cerca de 50 quilômetros abaixo. Mesmo que a Voyager 2 tenha visitado todos os 4 planetas gasosos externos, só ao chegar em Netuno que as primeiras sombras de nuvens foram vistas. Mas algo surpreendente e curioso aconteceu anos após a passagem da Voyager 2. Quando os astrônomos analisaram Netuno com o telescópio Hubble, perceberam que todas aquelas nuvens brancas incríveis capturadas pela Voyager 2 haviam desaparecido quase que completamente. A pergunta óbvia era: o que aconteceu aqui enquanto a gente não estava olhando? Após as observações feitas pelo Hubble na década de 90, a primeira constatação era óbvia.
As nuvens de Netuno não são permanentes, elas continuam evoluindo e mudando, o que fez com que elas quase desaparecessem ao longo dos anos. Para monitorar esse desaparecimento em detalhes, os pesquisadores examinaram a variação temporal na cobertura de nuvens ao longo das últimas 3 décadas. Eles analisaram os dados infravermelhos coletados pelo telescópio espacial Hubble, o observatório Keck e o observatório Lick entre 1994 e 2022, e o que encontraram foi bastante surpreendente. A uma distância de 4,4 bilhões de quilômetros do Sol, Netuno recebe apenas 0,1% da luz solar que recebemos em nosso planeta. Naturalmente, dada a distância, é comum pensar que o Sol não pode desempenhar um papel importante na dinâmica da atmosfera de Netuno. No entanto, quando os cientistas observaram as imagens de Netuno capturadas pelos diferentes telescópios ao longo dos últimos 29 anos, descobriram padrões significativamente claros entre as mudanças sazonais na cobertura de nuvens de Netuno e o ciclo solar. Isso significa que mesmo Netuno estando extremamente distante do Sol, nem mesmo ele pode escapar da influência da nossa estrela. Aqui a gente pode ver algumas imagens capturadas pelo observatório Keck e pelo telescópio espacial Hubble entre 2002 e 2020. A atividade das nuvens diminui, especialmente nas médias latitudes após o início de 2020. Por exemplo, desde 2019, os cientistas viram apenas um pedaço de nuvens brancas e ondulantes pairando ao redor do polo sul do planeta. Mesmo agora, após 4 anos, as nuvens não voltaram ao seu nível anterior. Ao invés disso, Netuno está quase totalmente livre de nuvens pela primeira vez em 3 décadas. Agora a questão é, como o Sol pode desempenhar um papel em tudo isso? Para entender essa conexão, é essencial conhecer o ciclo solar. Semelhante aos humanos, que ora está feliz e ora está triste, o Sol também passa por flutuações, nesse caso em sua produção de energia. Existem períodos de alta atividade marcados por manchas solares abundantes e explosões energéticas, mas também existem as fases mais calmas. Essa flutuação periódica nas emissões de energia do Sol constitui o que chamamos de ciclo solar. Normalmente, a duração é de cerca de 11 anos. E quando o Sol está mais ativo, o sistema solar é inundado com radiação ultravioleta mais intensa. Os ciclos solares são uma característica natural do comportamento do Sol e influenciam o clima espacial, incluindo seus efeitos na magnetosfera da Terra e nos nossos sistemas de comunicação. Em um estudo recente, os cientistas acompanharam meticulosamente 2 ciclos de atividade solar, marcados por máximas em 2002 e 2015 e mínimas em 1996, 2007 e 2020, para observar sua relação com as formações de nuvens em Netuno. Essa investigação revelou um padrão significativo. A formação de nuvens em Netuno tende a começar cerca de 2 anos após o início da intensa radiação ultravioleta. Além disso, foi encontrada uma conexão notável entre a cobertura de nuvens de Netuno e a quantidade de luz solar recebida pelo gigante de gás. A cobertura de nuvens do planeta e a quantidade de luz que o atingiu tiveram o pico em 2002, seguido por um declínio em 2007. Posteriormente, aumentaram novamente para um pico em 2015, antes de diminuírem novamente. A cronologia se alinha com as 2 máximas de atividade solar mais recentes, em 2001 e 2015, estabelecendo assim uma clara correlação entre os 2 fenômenos. Uma possível explicação para esse fenômeno é a hipótese de que a intensa radiação ultravioleta do Sol desencadeia uma reação fotoquímica complexa, resultando na formação das nuvens de Netuno. No entanto, essa relação é complexa. Por exemplo, um aumento na luz ultravioleta poderia aumentar a decomposição do gás metano, e assim a produção de hidrocarbonetos e névoas associadas. Por outro lado, um aumento repentino de UV também pode levar a um escurecimento do gás, diminuindo o brilho geral de Netuno. No entanto, só notamos uma correlação positiva entre a atividade solar, a cobertura de nuvens e o brilho do planeta, o que sugere que os processos internos de Netuno também podem estar influenciando esse comportamento, implicando que o Sol pode não ser o único fator determinante.
Voltando para nossa querida Voyager 2, quando essa imagem foi tirada pela sonda, ventos poderosos estavam soprando em torno desse gigante gelado. Em alguns lugares, a velocidades de 2.100 km por hora, 3 vezes mais rápido que os ventos em Júpiter e quase 9 vezes mais rápido que os ventos registrados na Terra. Ou seja, a sonda acabava de descobrir que Netuno possui um dos climas mais extremos do sistema solar. E conforme manobrava em sua passagem pelo gigante azul, a sonda viu o exemplo perfeito disso. Essa é a imagem mais próxima já tirada da tempestade chamada a Grande Mancha Escura, um anticiclone oval que lembra a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Esse enorme padrão climático tinha o tamanho de todo o planeta Terra. E como você pode ver nessa imagem, o interior parece relativamente sem nuvens, como um enorme buraco negro girando na atmosfera de Netuno. O motivo pelo qual a tempestade é tão escura não é totalmente compreendido, mas provavelmente está relacionado a certas partículas escurecidas nas camadas inferiores de Netuno. Por que isso acontece, porém, ainda é um mistério. Os ventos ao redor da Grande Mancha Escura são alguns dos mais rápidos observados no sistema solar, atingindo velocidades de até 2.400 km por hora. Esses ventos de alta velocidade contribuíram para a natureza dinâmica e turbulenta da tempestade. Mais uma vez, grandes nuvens brancas podem ser vistas no alto, que estão ligeiramente encobrindo as regiões escuras e claras da tempestade, enquanto passam por rápidas mudanças de aparência. Mas, ao contrário da Grande Mancha Vermelha de Júpiter, no entanto, que está ativa há centenas de anos, a Grande Mancha Escura de Netuno foi observada por apenas alguns anos, já que a mancha desapareceu quando o telescópio espacial Hubble fotografou Netuno em 1994, sugerindo que era uma característica temporária. Mas não foi apenas a Grande Mancha Escura que a Voyager 2 descobriu. Ao sul, outra grande característica, chamada Pequena Mancha Escura, pôde ser vista. E se olharmos mais de perto, nuvens rotativas dentro dela são visíveis, dessa vez com um grande olho central. O que causa essas colossais tempestades em vórtice não é totalmente compreendido, mas provavelmente é impulsionado em parte pelo aquecimento do misterioso núcleo de Netuno. À medida que a Voyager 2 passava, também conseguiu capturar algumas imagens impressionantes do Polo Sul de Netuno, devido à inclinação do planeta durante a aproximação da sonda. Essa imagem não revela muito, além de algumas nuvens brilhantes no alto, mas se você olhar com cuidado, pode ver algum tipo de característica estranha. Ao combinar 5 fotos diferentes dessa região para criar uma projeção polar e aumentar o contraste, a característica de repente pode ser vista. Uma estranha tempestade hexagonal, que se assemelha bastante à tempestade hexagonal polar de Saturno. Na verdade, essa tempestade é tão grande que caberiam aqui quase 4 terras. Há 35 anos, uma espaçonave projetada com a tecnologia dos anos 70 alcançou um dos maiores feitos da humanidade. Ela visitou com sucesso os 4 planetas externos, os revelando em todo o seu esplendor. Mas, embora essas imagens tenham uma importância histórica e científica gigantesca, infelizmente já estão datadas. Desde a década de 70, nossa tecnologia espacial avançou muito, e hoje temos o que é necessário para tirar imagens bem mais nítidas do gigante azul, como foi feito em Júpiter há alguns anos atrás, por exemplo, com a sonda Juno. Então, talvez seja a hora de um novo encontro netuniano. Infelizmente, até 2024, não há missões futuras aprovadas para Netuno ou Urano, que são, de fato, os 2 planetas mais inexplorados do sistema solar. O problema com ambos os planetas é que ficam tão distantes que missões desse calibre exigem um timing perfeito. Com os foguetes e a propulsão química de hoje, precisamos usar a poderosa gravidade de Júpiter para nos lançar em direção a um planeta distante, como Netuno. Uma técnica que, como vimos, também foi usada nas missões Voyager, quase há meio século atrás. Isso significa que Júpiter deve estar no lugar certo, algo que acontece a cada 12 a 13 anos. A próxima janela será no início da década de 2030, então teremos que esperar um bom tempo se quisermos ver novamente imagens de perto dos misteriosos gigantes gelados. Por enquanto, as fotos espetaculares capturadas pela Voyager 2 terão que servir, mas eu pessoalmente nunca me canso de olhar para elas, imaginando o que pode estar acontecendo nas profundezas daquelas magníficas nuvens azuis.
A jornada da Voyager 2 nos deu uma janela única para o desconhecido, revelando um Netuno majestoso envolto em mistério. Mesmo com as limitações tecnológicas da época, a sonda conseguiu capturar imagens que ainda nos deixam maravilhados até hoje. Mas o que é mais inspirador é pensar no que ainda não vimos, nas tempestades que talvez estejam se formando agora, e nos segredos que esse gigante gelado ainda guarda. À medida que continuamos a explorar o cosmos, nunca devemos perder a curiosidade e o desejo de desvendar o desconhecido. Afinal, o universo é vasto e cheio de possibilidades. E Netuno nos lembra disso a cada vez que olhamos para suas enigmáticas nuvens azuis. Quem sabe o que mais descobriremos quando finalmente voltarmos. E talvez, quem sabe, quando enviarem uma sonda para tirar novas imagens do gigante azul, ela também possa dar uma passada no cinturão de Kuiper e visitar um dos planetas anões mais bizarros e interessantes do sistema solar, Haumea. E é justamente sobre ele que eu falo no último vídeo. E por que esse planeta anão, que além de possuir anéis e 2 luas, também é o objeto com a rotação mais rápida do sistema solar. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!